Depois de muito tempo de espera, a OpenAI finalmente lançou o GPT-5, o seu maior, mais inteligente e surpreendentemente mais barato modelo disponível hoje em dia. E é sobre ele que a gente vai falar aqui hoje. Nós vamos mostrar todos os detalhes desse modelo, benchmarks, pontos positivos e também eu vou mostrar como aplicar esse modelo nos agentes de A28N para que a gente possa ter agentes mais eficientes rodando nas nossas operações. Então, para você que não me conhece, muito prazer, o meu nome é Davi Ribeiro, já trabalho nessa área de automação e inteligência artificial há mais de 2 anos e meio, já atendi vários big players, hoje em dia eu tenho a minha agência chamada AI for Business, também já qualifiquei mais de 10 mil alunos com os meus treinamentos de AI automação, hoje em dia eu tenho uma comunidade chamada AI Founders, todos os links estão aqui na descrição, então recomendo que você conheça um pouco do meu trabalho. Então, voltando aqui ao assunto do vídeo, no dia 7 de agosto de 2025, a OpenAI disponibilizou o seu modelo GPT-5 para todos os usuários do ChatGPT, incluindo os usuários dos planos gratuitos. Então, para você que não paga nenhum plano do ChatGPT, você também vai ter acesso aqui ao GPT-5. E aqui a gente tem uma contextualização sobre o GPT-5. Então, ele é o mais recente e mais poderoso modelo de inteligência artificial da OpenAI. É uma atualização que se destaca bastante em raciocínio complexo, então vocês vão ver ali que ele tem a função de reasoning, programação, processamento de imagens e respostas a perguntas de forma mais segura e mais precisa do que as versões anteriores. E logo eu vou mostrar aqui os benchmarks que comprovam isso, né? Comprovam esse avanço que o GPT-5 teve em relação aos outros modelos. E aqui tem, entre aspas, uma frase dita pelo próprio Sam Altman, CEO da OpenAI. Então, o GPT-3, a versão 3, lançada 2, 3 anos atrás, me parecia um pouco como conversar com um estudante de ensino médio. O GPT-4 dava a sensação de estar conversando com um estudante universitário. E o GPT-5 é a primeira vez que realmente parece estar conversando com um especialista em qualquer assunto, como um especialista em nível de doutorado. Então essa é a analogia que o próprio CEO da OpenAI traz. Então basicamente o que o CEO da OpenAI está falando aqui é que os modelos anteriores eram mais generalistas, eram mais genéricos na verdade, e o GPT-5 agora ele traz essa característica de se comportar, né, de dar respostas como se ele fosse ali de fato um especialista em diversos assuntos. Então essa era uma das limitações que a gente tinha com inteligência artificial, ele parecia ali superficial demais nos assuntos. Então vamos ver se agora o GPT-5 corrige esse problema. E aí avançando aqui nós temos o seguinte, a questão de precificações da API da OpenAI para esse novo modelo. E principalmente aqui para a gente que trabalha com automações e agentes de IA, isso aqui é super interessante porque isso impacta diretamente no nosso modelo de negócio. O preço dos modelos de LLM que a gente utiliza impacta diretamente no nosso lucro. Então, olha só como que está aqui a precificação do GPT-5. Então aqui a gente tem basicamente 3 modelos, nós temos o GPT-5, nós temos o GPT-5 Mini e o GPT-5 Nano, tá? O GPT-5, que é o modelo principal, ele custa, aqui a medida que está por 1 milhão de tokens. Então a cada 1 milhão de tokens que ele recebe de entrada, ele cobra $1,25 e ele cobra $10 por 1 milhão de tokens de saída. E aí, a nível de comparação, tá? Eu vou pular os outros aqui, eu vou comparar diretamente o GPT-5 com o GPT-4o, que era um dos principais modelos que a gente tinha anteriormente. Então o GPT-4o ele custava $2,5 a cada 1 milhão de tokens de entrada e $10 a cada 1 milhão de tokens de saída. Então, cara, o GPT-5 consegue ser mais barato que os modelos anteriores. Então, isso acaba sendo muito bom pra gente, porque nós estamos tendo aí um upgrade de modelo, né? Nós estamos aí tendo um modelo melhorado com um custo menor. Então, isso para nós é excelente. E aí também, comparando aqui, os modelos mini, a gente tem o seguinte, o GPT-5 mini ele custa até bem mais barato até, ele custa 0,25 cents a cada 1 milhão de tokens de entrada e $2 a cada 1 milhão de tokens de saída. E o Nano mais barato ainda, 5 cents a cada 1 milhão de tokens de entrada e 0,40 cents, tá? Na verdade 40 cents de dólar a cada 1 milhão de tokens de saída. Então, se você quiser testar, né, fazer testes aí no seu agente já por um preço bem baratinho, cara, testa com esse modelo aqui que está muito em conta, mas muito em conta mesmo. E aqui embaixo nós temos os principais pontos a levar em consideração. O GPT-5 ele tem aproximadamente metade do custo de entrada do GPT-4o, só que ele mantém ali o preço de saída, tá? O preço de saída permanece o mesmo, que no caso aqui é $10. As versões Mini e Nano tornam a IA avançada ainda mais barata, bem abaixo das gerações anteriores.
E o preço dos modelos GPT caiu drasticamente ao longo dos anos, tornando a IA de alto nível muito mais acessível para desenvolvedores e empresas atualmente. Cara, eu lembro que quando saiu ali o modelo GPT-4, tá, o 4 mesmo, sem ser 4O, 4O nem nada do tipo. Quando saiu o modelo GPT-4 Turbo, cara, era muito caro. Mas assim, era absurdamente caro. Era basicamente ali inviável utilizar aquele modelo nos nossos... na época eram chatbots com IA. Não tinham nem agentes, né? Finalzinho ali de 23, eram chatbots com IA. Então, cara, o avanço que a gente teve no espaço-tempo de 1 ano e meio é muito grande, mas muito grande mesmo. E aí, em resumo, agora é possível obter desempenho muito mais alto por um preço muito mais baixo com a família do GPT-5, tá? Avançando aqui, nós temos a parte dos benchmarks. Então, aqui a gente tem esse benchmark que é o SWE, tá? Primeiro eu vou explicar o que é o SWE. O SWE, Software Engineer Benchmark, é um conjunto de testes rigorosos criados para avaliar a capacidade de modelos de IA em resolver problemas reais de programação. Então, o que eles fazem? Eles pegam ali problemas reais que estão no GitHub, tá? Problemas de código que estão ali no GitHub. Os desenvolvedores da OpenAI pegam esses exemplos e põem para o modelo resolver esses problemas. E aí, além disso, eles ainda precisam garantir que cada problema tenha uma única solução clara e testável, reduzindo ambiguidades. Então, é como se fosse aqui, ó, fazendo analogia, é como se fosse o Enem da programação para medir se uma IA consegue atuar como um desenvolvedor de verdade em situações do mundo real. Dado esse contexto, a gente tem o seguinte, ó, o GPT-5, ao atingir 74,9% do benchmark, significa que ele consegue resolver corretamente quase 3 a cada 4 problemas reais de programação que estão ali no GitHub, tornando esse modelo aqui o mais preciso até hoje para esse tipo de tarefa de programação. Então aqui a gente tem um benchmark comparando o GPT-5 ao modelo O3, que o modelo O3 ele era um dos melhores modelos que a gente tinha à nossa disposição anteriormente, tá? E aqui o modelo GPT-5 ultrapassa essa capacidade do O3, mas levando em consideração o seguinte, ó, with thinking. E o que isso significa? Significa que ele consegue gerar respostas melhores quando ele está com o modo de raciocínio ativado. Isso porque o grande diferencial do GPT-5 é que ele automaticamente consegue ativar ou não essa opção do raciocínio. Automaticamente, quando ele recebe uma entrada, quando ele recebe um input, ele mesmo consegue avaliar se ele precisa ativar essa função de raciocínio ou não. Ele deixa desativado e responde normalmente. Então esse recurso, né, essa feature é muito bacana, porque anteriormente a gente tinha vários modelos pulverizados, né? A gente tinha modelos ali normais e a gente tinha modelos de raciocínio, como por exemplo O1, O-Mini, O3, O3-Mini. Agora a gente não precisa mais dessa salada. O GPT-5 veio para unificar tudo isso e deixar ainda mais suave para o usuário final, né? Deixar a escolha descomplicada. E prosseguindo aqui, a gente tem esse segundo gráfico que vai mostrar a capacidade do GPT-5 de gerar código em múltiplos idiomas. Então, para nós isso é muito bom, porque, por exemplo, se eu quiser gerar ali o script, né, o JSON de um template de uma automação, de um agente de IA para eu utilizar no N8N, e eu queira que alguns nós, alguns parâmetros ali inseridos dentro de cada nó estejam em português. Ou então, de fato, se eu quiser gerar ali um front-end 100% em português, o GPT-5 também saiu superior em relação ao seu modelo anterior, que era o OpenAI O3. E aí, prosseguindo, outro benchmark que nós temos é em relação à taxa de alucinação. Então, o que nós temos aqui, ó? O GPT-5 com o Thinking, né, a função de raciocínio ativada, reduz a taxa de alucinação em até 6 vezes em relação ao O3, tá? O que significa respostas muito mais confiáveis e com menos informações inventadas. Isso aqui para nós é excelente, porque a alucinação é um dos principais desafios, né, das principais barreiras que a gente tem com IA hoje em dia, que é o fato dela ficar ali inventando informações em situações que ela não deveria inventar. E só olhando aqui para o gráfico rapidamente, nós temos o seguinte, ó. Aqui, o GPT-5, tá? A taxa de alucinação dele é em 0,7% e a taxa de alucinação em média do OpenAI O3 é 4,5%. E aqui a gente está olhando nessa coluna para Long Fact Concepts. O que é isso? Eu até deixei aqui a explicação. Significa fatos conceituais longos. Por exemplo,
eventos históricos, né, conceitos históricos, conceitos científicos. Então, coisas que são de conhecimento geral da humanidade, o nosso GPT-5 ele alucina muito menos, tá? Em seguida, a gente tem essa outra coluna aqui, que é Long Fact Objects, que significa fatos sobre objetos ou entidades específicas. Por exemplo, localização de monumentos, nomes de autores, nomes de famosos, etc, etc. A gente tem essa última coluna aqui, que é Fact Score, ou seja, que é a métrica de veracidade factual das informações que o modelo está trazendo. E mais embaixo eu deixo esse outro gráfico aqui, que é a taxa de alucinações no geral. Então, no geral, nós temos aqui o GPT-4o com 15,8% de taxa de alucinação. A gente tem o O3 com 12,9%, tá? E aqui a gente tem o GPT-5 que tem uma queda drástica, né, uma queda bruta nessa taxa de alucinação, trazendo 3,6% de taxa no modelo normal, sem o thinking, e com o modo de raciocínio ativado, ele está aqui com 1,6% de taxa de alucinação. Então a tendência é que ele alucine bem menos de fato, tá? E aí, prosseguindo, nós temos aqui uma outra grande capacidade que o GPT-5 tem, que é o de desenvolvimento de código, tá? Principalmente aqui desenvolvimento de front-end. E aqui, ó, eu vou entrar no site da OpenAI, onde ela apresenta o GPT-5, e ela está mostrando aqui 3 exemplos, tá, de front-ends, 3 exemplos de aplicações que o GPT-5 conseguiu gerar com um prompt que é conhecido como one-shot, tá, ou single prompt. O que é isso? O single prompt, ou one-shot, enfim, é ali um único prompt que você envia contendo todas as informações do que você quer, tá? Então você não vai fazer outras iterações para você pedir correções, não. Num único prompt só você vai enviar tudo que você quer. E aí nesse formato aqui foi isso que o GPT-5 gerou. Então aqui a gente tem um site de uma cafeteria expresso, tá? Então aqui olha só como ficou. E eu gostei bastante aqui, ó, desses elementos meio glass, né? Trazendo ali um aspecto envidraçado. Cara, eu curto bastante isso aqui. E aqui, olha só, ele gerou um site inteiro, tá? Gerou aqui todo o front-end do site com um único prompt. Cara, ficou muito bacana isso aqui. Então, se você quiser gerar landing pages, por exemplo, a partir de agora, GPT-5 vai ter essa capacidade super avançada. Em seguida, a gente tem aqui esse outro aplicativo, né, uma outra aplicação, que seria basicamente ali montagens de sequência de áudios. Então, basicamente são aquelas transições entre músicas e tal, que principalmente os DJs conseguem fazer muito bem. Então, aqui o GPT-5 conseguiu gerar esse aplicativo, ó, consigo mexer e tal, onde você consegue subir aqui uma música e fazer ali essa questão da transição. Em seguida, a gente tem esse joguinho aqui, ó. Nós temos um game. Então, ó, deixa eu ver. Cadê aqui? Vou começar aqui, ó. Então, eu já posso começar. Então, ó, consigo, ó, ir atirando. Pô, muito legal isso aqui. Então, nós temos esse joguinho que também foi gerado nesse modelo de one shot, ou então one single prompt. Beleza, tá? Dado todo esse contexto, dado agora que você sabe das capacidades do GPT-5, então agora eu vou mostrar como que você pode utilizar esse modelo lá no N8N conectado no seu agente de IA. Bem, agora uma pausa aqui no vídeo para falar sobre a Cloudify.host, que é a parceira aqui do nosso canal. Então, se você quer ter toda a sua infraestrutura já instalada sem ter dor de cabeça, a Cloudify te ajuda nisso. Você vai ter um N8N, Evolution API, Postgres, Redis, Chatwood, Supabase e muito mais em 2 cliques. Então, para você que está iniciando ou para você que está vendendo projetos de IA para os seus clientes, você não precisa mais perder tempo configurando servidor, VPS, mexendo com script, código, um processo extremamente demorado e complexo. E não precisa mais fazer isso, que a Cloudify chegou para resolver esse problema. Então, em literalmente 2 cliques, você tem toda a sua infraestrutura instalada para o seu cliente ou para você mesmo aí começar a criar suas primeiras automações e agentes de IA. E além de todos esses benefícios que eu estou te falando, você ainda vai ter uma baita economia, porque no seu primeiro mês você vai ter 80% de desconto utilizando um dos cupons que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo. Eu também estou deixando um cardzinho aqui em cima de um vídeo onde eu ensino passo a passo para a criação de conta aqui na Cloudify. Então, se você quer mais velocidade, economia e escalabilidade, é só escolher a Cloudify.host. Primeiramente, tudo que você precisa fazer é ter uma conta criada aqui na plataforma da OpenAI, tá? Basta você digitar platform.openai no Google e aí você vai cair nessa tela aqui.
E aí, se você não tiver uma conta criada, é só clicar aqui ó, em Sign Up para criar sua conta. Pode ser vinculada com essa conta do Google mesmo. Então, ou então, se você já tem uma conta criada, é só clicar aqui em Login. E é isso que eu vou fazer aqui agora. E aí, beleza. Depois que você tiver feito o login, você vai clicar aqui ó, nesse íconezinho de configurações ou settings. E agora, tudo que a gente vai fazer é criar uma chave de API para que a gente possa conectar lá no nosso N8N. Mas para isso, você precisa ter crédito aqui dentro da plataforma da OpenAI. O valor mínimo que você pode adicionar é de $5, tá? E, por favor, não confunda a plataforma da OpenAI com o ChatGPT. Se você paga lá o plano Plus do ChatGPT, né, o plano de $20, cara, esses $20 é só para você utilizar o ChatGPT Plus, os modelos Plus, os recursos Plus do ChatGPT. Aqui a OpenAI é totalmente diferente, tá? O valor que você paga lá não interfere aqui, tá? Então aqui você precisa adicionar crédito. Mesmo que você pague o ChatGPT Plus, você precisa adicionar crédito aqui, porque são duas coisas separadas, tá? Aqui a plataforma da OpenAI é para a gente conseguir utilizar os modelos via API, e o ChatGPT Plus é para você utilizar a aplicação, o site do ChatGPT, não dá acesso à API. Beleza? Dito isso, depois que você adicionar seu cartão de crédito e adicionar $5, é só vir aqui em API Keys, tá? Geral, ou então você vem aqui em API Keys referente ao seu projeto, tá? E os projetos são ambientes separados que você pode criar para ter mais organização. Então, por exemplo, se eu tiver vários clientes onde o custo com IA fica comigo, sob a minha responsabilidade, então aqui dentro de uma mesma conta eu consigo criar um projeto para cada cliente, e aí eu vou criar uma chave de API para cada projeto, né? Uma chave de API para cada cliente, e aí, dessa forma eu vou conseguir metrificar com exatidão quanto cada cliente está consumindo de API, quanto cada cliente está gastando, enfim. Então aqui você pode criar a chave de API vinculada a um projeto, e aqui você tem o seletor de projetos, ou então você pode criar uma chave de API geral para a conta no geral. Então, enfim, independente das duas formas que você fizer, o resultado vai ser o mesmo. Nós vamos ter uma chave de API no ponto de utilizar lá no nosso agente de IA do N8N. Então vou criar aqui uma nova chave de API, clicando nesse botão. Vou dar uma chave, ou vou dar um nome. Vou dar um nome para essa chave, vou colocar aqui ó, teste 1. E aí em projeto, vou ter que selecionar aqui um projeto, tá? Vou selecionar o default, né, o projeto padrão. E aqui em permissões, eu posso definir quais são os modelos que essa chave de API pode acessar, tá? Mas o correto é deixar aqui como all, tá? Dar todas as permissões mesmo. Então vou criar aqui essa chave de API, vou copiar. E agora, aqui no N8N, a gente já consegue conectar essa chave de API. Então, para isso, tá, eu tenho aqui um agente de IA já criado, tá? Um agente de IA que eu uso para tudo. E aí, no seu caso, você pode simplesmente adicionar do zero. Então, é isso que eu vou fazer. Vou adicionar aqui um novo fluxo do zero. Vou adicionar aqui um agente de IA. Então, vou adicionar aqui AI Agent. Beleza. E aqui nesse AI Agent, se eu tentar conversar com ele agora, se eu mandar um oi, obviamente vai dar erro, porque eu não tenho nenhum modelo de IA conectado. Então, para isso, é só selecionar essa opção aqui, Chat Model. Vou descer até o final e vou selecionar aqui, OpenAI Chat Model. Agora eu vou clicar aqui, em Create New Credential. Vou inserir a chave de API, tá? Vou dar um nome, vou renomear essa chave aqui, chave de teste. Coloquei aqui. E aí é só eu dar um save. Beleza, já deu aqui conexão feita com sucesso. Agora nós temos a nossa conta conectada. Agora a gente tem aqui a lista de modelos. Então eu vou pesquisar por GPT-5. Já apareceu aqui para mim o modelo GPT-5. Tá aqui. Então agora eu já consigo utilizar esse agente de IA. Se eu mandar um oi agora, ele vai me responder, tá? E aí, obviamente, que ele está utilizando um prompt genérico. Agora, tudo que a gente precisa fazer é adicionar um prompt mais específico para a ação, né? Para a tarefa que a gente quer. E um detalhe muito importante é que o GPT-5 ele é multimodal, ou seja, ele consegue receber como input imagens, arquivos, vídeos, enfim. E a prova disso está aqui na própria referência da API da OpenAI. É só vir aqui em Chat Completions, Create Chat Completion, e aqui a gente tem a documentação de consumo, né, de como estabelecer uma ponte de conexão com o GPT-5 através de API. E se a gente vir aqui em Request Body, a gente tem aqui essa opção Messages, tá? Que é isso aqui, Messages, a gente tem
tanto o prompt do sistema quanto a mensagem do usuário. E aí, tendo essas duas informações, o GPT-5 vai gerar uma resposta para a gente. Então, aqui dentro de Messages, olha só o que a gente tem. A gente tem aqui, ó, User Message. Então, esse role aqui, ó, esse papel User, dentro de User, a gente consegue passar aqui, ó, onde está mostrando aqui a referência da API, aqui a gente consegue passar texto. Só que, além disso, se a gente abrir aqui, ó, User Message, a gente vai abrir aqui, ó, Content. A gente tem aqui, ó, Text Content, que é o que eu acabei de falar para vocês. Aqui a gente tem a possibilidade de passar textos. Só que agora a gente tem isso aqui, ó, Array of Content Parts. Então a gente consegue passar, além do texto, a gente consegue passar isso aqui agora, ó, imagens, áudios e arquivos. Então o GPT-5 ele tem a capacidade de receber, ó, input de áudio, input de imagem, input de arquivo. Então, cara, isso é um diferencial muito bacana, porque isso vai simplificar bastante a nossa criação de agentes de IA. E não só isso, o próprio modelo GPT-5 ele também tem essa capacidade aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, capacidade de gerar áudio como output. Então ele consegue receber a mensagem e já gerar um output de áudio. Isso aqui é muito bacana e também vai enxugar bastante os nossos fluxos hoje em dia. Mas o que acontece? Eu dei uma pesquisada e atualmente, né, até o momento, aqui o nozinho aqui da OpenAI dentro do N8N ainda não tem a capacidade para a gente, na verdade ainda não tem os campos necessários para a gente inserir isso aqui, ó. Inserir aqui User Message, inserir esse tipo de conteúdo diferente, né? Arquivos, imagens e áudios. Ele não tem suporte para isso aqui ainda. Então, até a data de gravação desse vídeo, a gente ainda não tem como fazer isso, né? Fazer com que esse único modelo aqui consiga receber tudo de uma só vez, consiga receber imagem, arquivo, áudio, texto, enfim. Isso ainda não é possível, mas eu acredito que nas próximas atualizações do N8N, eles já vão trazer aqui uma possibilidade da gente conseguir fazer isso, e isso vai enxugar bastante os nossos fluxos, porque hoje em dia a gente precisa adicionar vários nós periféricos ao agente para conseguir compreender cada tipo de arquivo. E logo mais, num futuro bem próximo, a gente já não vai precisar disso. E aí, quais são as minhas considerações finais aqui sobre o modelo GPT-5? Cara, é um modelo muito capaz, tá? Eu vi muitas pessoas falando que não teve, assim, uma grande mudança em relação ao GPT-4, tá? Mas eu acredito que isso é questão de atualizações, eles vão atualizar esse modelo muito mais ainda vão fazer refinamentos. Então, eu acredito que sim, é um grande avanço, porque só pelo fato de ser um modelo superior por um custo bem menor, para nós como desenvolvedores, gestores de automação e IA, isso já é uma baita vantagem. Então eu já estou implementando esse modelo aqui em alguns clientes que têm agentes rodando em produção, e eu estou ali constantemente monitorando esses agentes e até o momento não tive nenhum problema, nada de alucinação, o modelo está respondendo perfeitamente bem. Então, para você que assistiu até aqui, já deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para me ajudar. Também me segue lá no Instagram, @souDaviRibeiro, estou deixando o link aqui embaixo também. E aproveita os cupons de desconto de 80% da Cloudify.host para você ter toda a sua infraestrutura já instalada em 2 cliques. Então, por hoje é isso e te vejo na próxima.